Vamos abrir as nossas Bíblias rapidamente no Evangelho de João, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Evangelho de João, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pai amado, Deus querido, Deus bondoso, graças te damos pela tua palavra, Pai, e te pedimos agora que tu fales conosco por meio dela, Pai amado, nos ajudando a compreender um pouco, ó Senhor amado, daquilo que envolve, ó Deus, a nossa comunhão contigo, daquilo, ó Senhor amado, que nós podemos ver, ó Senhor, com os nossos olhos, ó Deus, no nosso entorno, no meio da igreja de Jesus Cristo, ó Pai, que nós possamos então, ó Senhor, pela tua palavra hoje, discernir essas coisas e assim, ó Senhor, aprender mais de ti e aprender mais, ó Senhor, como devemos nos conduzir na tua casa, Pai. Te pedimos isso então, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Esse texto que nós lemos aqui, ele é a cena de um banquete. Alguém deu um almoço, um jantar, um banquete, né? Para receber Jesus, né, e alguns outros convidados. Na verdade, esse banquete foi realizado, né, na casa de um homem que Jesus havia curado. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, e nós vamos descobrir isso num texto paralelo, que é referido lá em Marcos capítulo 14, versículo 3, onde essa mesma cena é descrita, né, por um outro evangelista. Mas aqui nós temos esse texto como uma maneira interessante de nós termos um retrato do que é a igreja, do que é esse lugar onde o Espírito de Deus se manifesta na comunhão dos irmãos, na comunhão dos santos, o que é a igreja, esse lugar onde os cristãos genuínos, verdadeiros, crescem, não é? Na comunhão uns com os outros e no discipulado mútuo, ou seja, uns cuidando dos outros de tal modo que assim crescemos. Essa igreja que tantas vezes nós não percebemos, né, a importância dela, principalmente nos momentos em que estamos em dificuldade, e ali o Senhor tem braços, tem mãos, tem cordas de amor, né, com as quais Ele nos cerca, nos prende, nos abraça, nos puxa, né, usando assim, tomando assim emprestadas extensões do corpo de Cristo, que somos nós, né, e fazendo assim de nós instrumentos da sua vontade, da sua graça, da sua bondade. Esse texto aqui, esse pequeno banquete, essa pequena refeição, essa celebração, essa festa, por que não dizer, né, ela retrata bem o que é a igreja, pelos presentes ali, pelas pessoas que estavam presentes ali e pela maneira delas atuarem, né? Então, é bom a gente dar uma olhada, porque algumas dessas atuações são as nossas atuações. E mesmo o problema surgindo, mesmo os problemas que surgem, são os nossos problemas, os problemas que nós também encaramos e enfrentamos. As coisas, meus irmãos, podem mudar de lugar e de tempo, mas elas são mais ou menos as mesmas coisas que acontecem no tocante aos seres humanos, né?
E a igreja de Jesus Cristo não escapa muito disso. Ela expressa no seu meio, no seu corpo, eu digo a igreja, não a igreja santa, perfeita, mas a igreja, né, como essa, onde nós congregamos, né, onde estão ali representados ministérios, né, representados membros, estão ali presentes membros do corpo de Cristo, e ali estão, obviamente, representadas muitas vidas que têm aspectos diferentes, têm manifestações diferentes, têm personalidades diferentes. Então, a igreja de Jesus, ele é o lugar, esse lugar, né, especial, que nós temos um retrato aqui. Estava ali presente Lázaro, né, aqui nós já vimos logo no versículo 1 de abertura, que estava ali presente Lázaro, a quem Jesus ressuscitara. O texto que nos dá essa informação sobre a ressurreição de Lázaro está no capítulo 11, né? Ou seja, um capítulo atrás desse capítulo aqui, nós teremos aqui a informação, né, e a narrativa da ressurreição de Lázaro, de tudo que aconteceu. E agora, né, algum tempo depois, está Lázaro participando, esse mesmo Lázaro e as suas irmãs, Marta e Maria, participando desse banquete aqui. E Lázaro presente ali dá para nós, né, uma imagem, uma figura, uma metáfora, mas também vamos dizer assim, uma representação, né, daquilo que é a vida de muitos de nós. A igreja é esse lugar onde muitas pessoas morreram, vamos dizer assim, ou chegaram mortas e ressuscitaram, né? No sentido de terem as suas vidas aqui refeitas, não só aqui nesse endereço, mas na casa de Deus, em todos os lugares onde o povo de Deus se reúne. É esse lugar de ressurreição, é esse lugar de ressurretos, de gente que estava moribunda ou que já estava morta, gente que já estava fadada à destruição, mas que foi suscitada pelo Senhor à vida. A igreja é esse lugar de gente que alcançou vida nova, após haver morrido para essa vida, mas também é esse lugar onde muitos chegaram mortos, né, espiritualmente mortos, chegaram com as suas vidas destruídas, e muitas vezes é o lugar justamente onde o Senhor elegeu aquele lugar e aquelas pessoas para serem instrumentos e serem bênção de Deus para ressuscitar mortos. A gente às vezes fica pensando nisso, não sei se você passa por isso, mas não sei se você já foi a algum sepultamento e ficou assim pensando, bem, se esse morto ressuscitasse agora, hein? É uma tentação pastoral. Eu sempre estou no sepultamento e penso assim, e agora? E se o Senhor dissesse agora, ora por ele e ressuscita, né? Era fácil, se o Senhor dissesse, era mole, era chegar lá e impor as mãos e dizer, Senhor, em nome de Jesus, né? E certamente o Senhor faria. Mas na verdade, meus irmãos, nós temos diante de nós, ou entre nós, muitas pessoas que ressuscitaram dos mortos, não nesse sentido literal como foi Lázaro, mas num sentido mais espiritual. Muita gente que estava de fato morta, acabada para a sua vida. A igreja é esse lugar de ressurreição, de uma vida nova proposta por Deus a cada um de nós. Amém? Imagine o que é estar num banquete com um homem que tinha ressuscitado há pouco tempo atrás. Já imaginou você estar num lugar, numa festa, e de repente entra alguém como Lázaro, né, que você sabe que esteve morto 4 dias, 4 dias esteve morto e agora estava ressuscitado? Né? Nós não nos damos conta do tamanho dos milagres que Deus faz no nosso meio, nem sempre ressuscitando mortos literalmente, mas suscitando vida a gente que já estava destruída há muito tempo. Quantos de nós já não chegamos destruídos na casa do Senhor? Eu cheguei, muitos outros chegaram, mas o Senhor suscitou vida e nos deu um novo caminhar, uma nova vida. A igreja de Jesus é esse lugar de ressurretos, é esse lugar de gente que o Senhor levantou das trevas, levantou da morte, levantou da corrupção e da podridão e da condenação eterna, para andar com Ele uma nova vida, uma vida com Cristo. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, tão ou mais maravilhoso do que alguém que ressuscitou fisicamente. Muito embora nós valorizaríamos muito mais isso, na verdade, ressuscitar espiritualmente, esse é o grande milagre que o Senhor faz, e de modo muito comum, muito cotidiano, no meio da igreja de Jesus Cristo. Amém? Outra coisa, a igreja é o lugar daqueles que são curados. Abre lá rapidamente, mantendo aí uma
um papelzinho ou mesmo o dedo nesse texto de João, abre rapidamente em Marcos, capítulo 14. Vamos pegar o texto paralelo, a referência paralela, a narrativa de um outro evangelista, né, a respeito desse mesmo episódio, desse mesmo banquete, dessa mesma celebração. Marcos capítulo 3. Estando ele, no caso Jesus, em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, né? E aí então narra a mesma história que nós vimos ali. Veio, aqui no caso fala, veio uma mulher. Nós sabemos pelo outro texto que essa mulher era a irmã de Lázaro, a Maria, né? Então veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro preciosíssimo. Ele estava onde? Na casa de Simão. Simão o quê? O leproso. O pessoal naquela época não era muito politicamente correto não, né? Hoje em dia alguém diria, não fala isso, ele teve hanseníase. Né? Mas naquela época não era assim não, era Simão o leproso, e o apelido pegou, e ele ia ficar com aquele apelido a vida toda, seguramente. Né? Esteve ele na casa, num banquete na casa de Simão o leproso. Então aqui nós vemos um outro tipo de pessoa, uma pessoa que, no caso do Simão, recebeu uma cura que tinha efeito não só sobre a saúde do seu corpo, mas sobre a sua saúde emocional e sobre a sua saúde social, sobre os seus relacionamentos sociais. Porque se você não sabe ou não se lembra, né, os leprosos naquela sociedade, eles eram postos totalmente à parte. Aliás, no meio da nossa sociedade mesmo, 50, 60 anos atrás, havia, né, e ainda existe aqui em Jacarepaguá, leprosário, em São Paulo, em vários lugares, né, leprosários, que eram lugares onde a pessoa que tinha lepra, né, a pessoa era levada para lá, era retirada da sua família, né, era levada, hoje em dia a gente fala coercitivamente, ficou, ela é levada à força para viver nesses lugares. Famílias eram destruídas dessa forma. Por quê? Porque a maneira de tratar com uma doença que não tinha cura, né, e que era terrível e se alastrava facilmente pela sociedade, era isolar essas pessoas. E naquele tempo também as pessoas ficavam isoladas. Elas não podiam participar mais da sociedade, não podiam mais entrar na cidade, né? Elas tinham que ficar num lugar fora da cidade, um lugar ermo, um lugar afastado do caminho por onde passavam as pessoas normalmente, por causa do grande índice de contágio que aquela enfermidade tinha. Então, quando Jesus cura esse homem leproso chamado Simão, ele não apenas restaurou a saúde desse homem, mas ele devolveu a esse homem a dignidade da vida social. Ele devolveu a esse homem a casa, ao ponto dele poder fazer um banquete, dele poder estar na sua casa com a sua família. Ele foi restaurado completamente. E esse tipo de milagre o Senhor faz também no meio da sua igreja. Quantas são as pessoas que tiveram seus lares destruídos, foram afastados das suas famílias por causa da lepra do pecado que se apegou na sua vida? Quantas são as pessoas que, vivendo sem conhecimento de Deus, agiam de tal modo que as suas famílias e mesmo a sociedade os relegou a outras, né, os botou para fora e ninguém mais queria conviver? Pessoas que, eventualmente, foram escravos de drogas, né, lícitas ou ilícitas, né, porque o álcool também é uma droga, né, e muitas vezes trouxeram tantos problemas que foram consideradas pessoas à parte, pessoas marginais, né, foram marginalizadas, postas à parte, porque simplesmente não tinham um comportamento que fosse suportável ou tolerável aos demais. Quantos não foram os espancadores e abusadores dentro da sua própria família, né, que tiveram a sua vida transformada e foram devolvidas ao convívio do lar, né, à honra e ao respeito, não é isso? Quantas não são as pessoas que o Senhor tem feito isso? O Senhor não cura apenas fisicamente, mas acima de tudo, o Senhor tem curado pessoas da lepra moral, né, da lepra espiritual, das doenças de alma, de espírito, doenças emocionais. O Senhor faz essa obra, a igreja é esse lugar onde muita gente tem a sua vida transformada e é liberta da opressão do pecado e da vergonha e mesmo do isolamento que o pecado muitas vezes lançou, ao que o pecado lançou as suas vidas. Que o pecado lançou as suas vidas. A igreja é esse lugar, né? Então, esse banquete aqui, imagine o que era para esse homem poder receber na sua casa um mestre como Jesus. Poder receber um rabi,
Nenhum mestre em Israel poderia sequer imaginar de chegar perto de um leproso, porque ele seria considerado contaminado, não só fisicamente, mas ritualmente contaminado, e impugnado nas suas funções sacerdotais, ou proibido de entrar para prestar culto ao Senhor no templo, ou enfim, em qualquer lugar. Mas ali estava Simão recebendo Jesus na sua casa, né? Quantos de nós aqui já foram terríveis pecadores, gente que os outros diziam assim, esse aí não vale nada, mas que agora recebem Jesus nas suas vidas e recebem Jesus até nas suas casas mesmo, né? Nas suas orações, na sua devoção pessoal. A igreja também é esse lugar onde, só para contrabalançar, né? Existem pecadores não transformados, convivendo no nosso meio, porque a igreja é imperfeita. Aqui nós vemos, no caso aqui, a história dentro dessa história, nós vemos o Judas Iscariotes, né? A Maria chegou tão reverente, né? E ofereceu ali, derramou ali um perfume tão caro. Eu tive lendo algumas coisas sobre isso. Esse perfume de nardo, né? Ele vinha do Himalaia, era importado, coisa importada, né? Vinha de longe, vinha em caravanas, né, de comércio, cujas rotas passavam por ali, por aquela região, porque a região ali da Judéia, da Palestina, sempre foi uma rota comercial que ligava a África, o Oriente Próximo e o Oriente Distante também, à Europa. E passavam por ali várias mercadorias desse jeito. E sabe lá Deus quanto sacrifício essa mulher fez para comprar um perfume que custava o equivalente ao salário de quase um ano de trabalho de um trabalhador comum. Imagine um trabalhador assalariado, um que ganha salário mínimo, né, com um perfume que valia em torno de 10 meses do seu salário. Esse era mais ou menos o valor daquilo que ela trouxe e quebrou e derramou sobre Jesus. E aí o Judas, ele reclama, né? Ele diz, puxa, podia ter vendido esse perfume por 300 denários e ter dado aos pobres. E aqui a palavra de Deus, o João entrega quais eram as intenções. Ele dizia isso porque ele era ladrão, porque na verdade ele cuidava da bolsa das ofertas, né, do ministério de Jesus, né, e ele metia a mão em tudo aquilo que caía lá dentro. Então, na verdade tinha outras intenções. No meio do corpo de Cristo tem muita gente que ainda não nasceu, não passou, no meio do corpo de Cristo não, desculpe, no meio da igreja terrena e visível, tem gente que não passou da morte para a vida. Tem gente que talvez ainda vá passar por essa experiência, outros tantos não permanecerão, simplesmente porque o escravo não fica para sempre na casa do Senhor, o filho sim. Evangelho de João, capítulo 8. O escravo não permanece para sempre na casa do Senhor. Aquele que não quebra as algemas do pecado, ele não permanece para sempre na casa do Senhor, o filho sim. Muitas vezes essa é a razão de muitos se afastarem. É porque não nasceram de novo. É porque não quebraram algemas, não eram filhos de fato, né? A gente não sabe quem são, eu nem quero saber tampouco, que eu não quero ser responsável por julgar homens a esse nível, né? Mas o Senhor conhece os corações das pessoas, o Senhor sabe quem é quem. E nós vamos sempre ver pessoas que são extremamente críticas, tudo ele tem que reclamar e resmungar, simplesmente porque não cogita das coisas do Senhor, simplesmente porque tem em si uma inquietação, né, que lhe é natural, fruto da sua vivência fora do Espírito e não da sua vivência no Espírito de Deus. Tem gente que nunca vai estar satisfeita na igreja, meus irmãos, que vai resmungar de tudo, que vai reclamar de tudo. São os engenheiros de obra feita, né? Não fazem obra nenhuma, mas criticar o que os outros estão fazendo, bocudo, bocão, fala e fala mal. Isso existe dentro da igreja do Senhor Jesus, não da igreja, né, não do corpo místico de Cristo, não da igreja espiritual, mas da igreja terrena existe. Ali estava Judas Iscariotes, parecia um discípulo, mas o seu coração estava distante do Senhor. Seu coração estava cheio de crítica, estava cheio de ideias divergentes. Ele não enxergou
não enxergou no gesto daquela mulher a devoção que havia ali. E a título de uma misericórdia extra ou de uma bondade falsa, né, ele criticou porque ele dizia que aquilo podia ser feito de outra forma. Né? Então, isso também existe. Não é apenas o lugar daqueles que ressuscitaram, não é apenas o lugar dos curados, mas também é o lugar daqueles que não foram transformados ainda. E nós temos que ter misericórdia, porque o joio cresce no meio do trigo e nós não podemos arrancar o joio. Porque quando você arranca o joio, ele está grudado demais no trigo. Você pode arrancar o trigo, e o trigo é precioso demais para Deus. Então, cuidado, não se apresse, né? Ainda mais, as pessoas às vezes se apressam com o pastor. Pastor, por que você não resolve a vida daquela pessoa ali? Aquilo ali é joio. Tira esse homem daí, tira aquela mulher daí. Quem sou eu? Tenho até medo de mexer, porque vai que você puxa e vem trigo junto. O trigo é precioso demais. O joio cresce no meio do trigo, meus irmãos. O Senhor sabe quem é quem. O Senhor proverá. Amém? Amém? Nada julguemos antes do tempo. Deixa que o Espírito de Deus resolva essas questões. Hajamos nós com misericórdia, com graça e na esperança de que o milagre aconteça e joio vire trigo. Porque acontece. Né? Já vi muito joio chato, joio pernicioso, até joio ladrão ser transformado. Então tenha paciência, né? Tenha paciência. Não sei se você já viu alguém, uma vez eu vi alguém com uma camisa assim, tenha paciência comigo, o Senhor ainda não acabou a obra dele em mim. Alguma coisa parecida, né? Tenha paciência comigo, o Senhor ainda não terminou a obra dele em mim. E é verdade. Né? Aliás, diga para o seu irmão aí do seu lado aí, tenha paciência comigo. Né? Porque mesmo o trigo não está acabado ainda, não chegou a hora de ser ceifado, né? Quem aqui é trigo pronto para ser ceifado? Eu não, quero ficar mais um pouquinho, estou verdinho. Gostei desse negócio de viver por aqui. Quero ficar mais um pouco. Né? Mas também, a igreja é lugar de pessoas que estão prontas, sempre prontas para servir. Olha o caso de Marta aqui, mais uma vez, né, na cena, servindo, ajudando a preparar a comida, ajudando a preparar as coisas ali. Uma pessoa que servia dedicadamente. Não pense que ela era malvada, porque Jesus uma vez repreendeu a ela, dizendo, não, Marta, que ela ficou reclamando de Maria, que não fazia nada, estava ali nos pés de Jesus só aprendendo, né? E ela disse, Senhor, por que você não manda ela vir trabalhar também? Eu estou sozinha aqui lidando com uma luta danada. E Jesus repreendeu a ela, disse, Marta, Marta, né? Você anda preocupada com muitas coisas, mas só uma que importa. Maria escolheu a boa parte, isso não vai ser tirado dela, né? Aí a gente diz, puxa, mas a Marta também, vou te contar uma história, mas a Marta está aqui servindo de novo, Jesus não está reclamando. É aquela pessoa que está sempre disposta a fazer algo por alguém, a fazer algo pelos outros. A igreja tem essa gente. Hoje em dia, cada vez mais é difícil gente que quer fazer coisas por gente. Não é? É difícil. Mas Marta era esse tipo de gente, a igreja está cheia desse tipo de gente. Amém? A igreja também é um lugar onde onde há pessoas que consagram o seu melhor. Não é? O melhor que eles têm a Jesus. E aí fica bem o caso da Maria. Pegou aquele vaso cheio de um perfume caríssimo do Himalaia, vamos dizer assim. Eu não vou ser assertivo, mas as fontes que eu li disseram que provavelmente o nardo vinha de lá. Então, do Himalaia, importado, caríssimo. E ela fez o seu melhor, porque aquilo expressava, de certo modo, o amor que ela tinha dentro dela, pelo Senhor Jesus. O amor que... Havia 4 coisas interessantes no amor de Maria. Né? Generosidade, haja visto, né? O gasto que ela fez por aquilo. Humildade, ela foi aos pés de Jesus. Né? Ela não fez algo que fosse tão visível assim. Imagine que eles não sentavam
como nós sentamos para comer. Eles deitavam apoiados para um lado do corpo, geralmente o lado esquerdo, e pegavam a comida numa mesinha baixa, como se fossem essas mesas de japonês lá, né? E pegavam com a mão direita e comiam deitados de lado. Então os pés ficavam para lá, né? Lá para trás. Ninguém está olhando. Mas a Maria chegou ali por trás e ela derramou o perfume sobre os pés do Senhor Jesus, né? Humildemente, ela não se julgou nada demais para fazer alguma coisa que fosse tão... Ela foi ali e expressou o seu amor, o seu carinho, né, derramando aquele perfume precioso, né, aos pés de Jesus. E é interessante porque a Maria tem uma relação estranha com os pés do Senhor, né? Nesse sentido assim mais figurado. Ela, estranha no sentido assim, uma relação mais comum, desculpem, porque estranha parece até uma malícia. É uma relação de frequência aos pés do Senhor Jesus, né? Ela aprendeu aos pés do Senhor Jesus, naquele episódio em que eu estava falando aqui sobre Marta e Maria, né? Estava ali aos pés aprendendo, sentadinho enquanto ele ensinava, né? Quando o seu irmão morreu, ela chorou aos pés do Senhor Jesus, e agora ela derrama a sua gratidão aos pés do Senhor Jesus, né? Sempre a presença nesse amor da reverência, da humildade, do tê-lo como alguém que realmente era Senhor sobre a vida dela, não é isso? E finalmente, esse amor finalmente não, ainda numa terceira alusão, esse amor dela era um amor corajoso, porque de certo modo, ela se expôs demais naquela situação. Uma mulher naquele tempo não exporia seus cabelos publicamente, tá? Não em Israel, elas cobririam a sua cabeça com um véu. Não seria decente expor os seus cabelos publicamente. Mas aqui diz que não só ela expôs os seus cabelos naquele lugar, mas ela usou seus cabelos para enxugar os pés, né, do Senhor Jesus, para ali tirar o excesso e secar os pés do Senhor Jesus, né? Então, ela também não ficou muito preocupada com o que os outros estavam pensando, ela simplesmente se derramou e fez o seu melhor para o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nós também devemos não ficar muito preocupados com o que os outros pensam conosco, não. É lógico, existe a necessidade da moderação, principalmente no culto público. Não dá para cada um fazer o que quer, né? Imagine que você está aqui louvando ao Senhor e tem alguém querendo pular entre as cadeiras de tanta alegria, mas isso aí seria inconveniente, obviamente, porque não é moderado, vai trombar com os outros, vai perturbar os outros. A sua liberdade não pode macular, né, a liberdade dos demais. Mas ela não pensou muito no que os outros iam pensar, ela simplesmente fez algo de coração que expressava, né? Então aqui na casa de Deus é lugar que a gente chora, né? E ninguém deve ficar perguntando, está tudo bem com você, está passando mal porque está chorando, alguma coisa assim. Gente, deixa chorar quieto, porque às vezes é um assunto pessoal com o Senhor, né? E não vale a pena se meter, amém? Se te pedirem ajuda, ou se você sabe qual é a procedência do choro e acha que requer um abraço, tudo bem, mas chorar, se derramar, sorrir, gritar, talvez um glória a Deus, aleluia, faz parte da liberdade desse lugar, amém? Da família da fé. Seja corajoso e ousado em adorar o Senhor, amém? E, finalmente, ela percebeu a urgência da oportunidade, né? Ou seja, ela tinha que fazer aquilo. E Jesus disse sobre isso, ele diz, olha, ela está me preparando isso para o dia do meu embalsamamento, né? Ele já falando sobre a morte dele, né? Ela percebeu a urgência do momento. É assim, meus irmãos, tudo que nós temos que resolver, tudo que nós temos que fazer com o Senhor, nós devemos fazer hoje e agora. Nunca pense, daqui a 10 anos, no ano que vem eu tomo jeito, no outro ano eu vou fazer alguma coisa, mais adiante eu farei. Faça agora. Aquilo que o Espírito tem lhe dirigido para fazer, faça agora, amém? Faça agora, inclusive faça pelas pessoas também, tá? A gente deve, é uma expressão que tem se tornado meio popular, a gente deve oferecer flores em vida, porque ficar mandando coroa de flor para quem já morreu, né? Justamente aquela pessoa que você quer homenagear não vai estar nem aí para você, não vai perceber o que você fez. Se você quer ser grato a alguém, faça agora, enquanto essa pessoa
está viva, né? Abençoe os vivos, não espere morrer para mandar flores, né? Ofereça flores em vida. É isso? Eu estava ouvindo outro dia desse uma música do Paulo César Baruch. É Paulo César? Paulo Baruch, cantor, né? Fez uma composição Flores em Vida, né? É bem interessante sobre isso também, né? Ele fala que não tem controle sobre as coisas que já passaram, né? Então, realmente, a gente não pode resolver muito as coisas que passaram, mas nós podemos fazer hoje, né? Podemos abençoar hoje aquelas pessoas que têm abençoado as nossas vidas e, acima de tudo, reconhecer a gratidão ao Senhor hoje, aqui e agora, não esperando, mas tendo isso como urgente e oportuno. E, finalmente, a igreja é o lugar dos personagens que estão aqui, né? Quem é o personagem central? Jesus. A igreja é o lugar onde Jesus está. Ela é o corpo de Cristo, o cabeça está presente onde o seu corpo está. Amém? Em espírito ele está aqui, pelo seu espírito ele está entre nós. A igreja de Jesus, né? E ele está na casa do Senhor. Amém? Então, a igreja é esse lugar imperfeito, esse lugar de múltiplas manifestações, esse lugar onde nós podemos nos derramar corajosamente, onde nós podemos encontrar gente que literalmente, se não fisicamente, mas espiritualmente ressuscitou, gente que foi curada, que foi devolvida ao seio da sociedade, gente que era inconveniente, ruim, até criminosa, né? Mas que Deus transformou. Amém? E é maravilhoso, isso é maravilhoso demais, mas é importante que dentro da igreja, cada um de nós, né, tenha certeza que e se esforce para ser trigo e não joio. Se esforce para ser aquilo para o qual Deus lhe plantou nesse lugar. Seja uma bênção. Seja trigo plantado pelo Senhor e não joio semeado pelo adversário à noite, na escuridão da noite. Amém? Seja trigo. Porque nenhum de nós pode separar joio do trigo, mas o Senhor conhece quem nós temos sido. Amém? Vamos orar ao Senhor? Fica de pé no teu lugar. Eu não sei se você se enxergou em algum desses personagens aqui que o texto bíblico falou. Se você se identificou com a história de algum deles. Ou se identificou com vários, ou mesmo com todos eles. O fato é que nós fomos plantados nesse lugar, no meio da igreja de Jesus. E nessa igreja local, por que não dizer? Para sermos trigo. Fomos colocados aqui pelo Senhor. Importa então que nós, de fato, expressemos. Nessa celebração que é a nossa comunhão em Cristo Jesus, na igreja de Cristo, nós expressemos essas virtudes que são do reino de Deus. Que nós vivamos uma vida nova, que nós vivamos como gente que foi curada, não só fisicamente, mas curados emocionalmente, espiritualmente, devolvidos ao convívio social de um modo especial. Gente que antes pode ter sido rude, pode ter sido brigona, pode ter sido perniciosa, maldosa, mas que agora ganhou uma outra saúde, ganhou um novo caminhar com Cristo. Que nós possamos ser essas pessoas sempre prontas a servir e que nós possamos ser esses que consagram o que tem de melhor ao Senhor, que não dão ao Senhor qualquer coisa, mas dão o melhor das suas vidas, o melhor do seu tempo, o melhor dos seus dias, o mais refinado do seu louvor e da sua adoração, que fazem o seu melhor para o Senhor. Que nós não sejamos como aqueles que, não sendo transformados, se põem apenas como críticos e murmuradores, ou mesmo criadores de problemas aos outros irmãos. Que nós não sejamos joio,
mas nós sejamos trigo. Semeados pelo Senhor para ser bênção nesse lugar e para frutificar a 100 por 1. Senhor amado, graças te damos, ó Pai, porque Tu nos tens dado este lugar, ó Pai amado. Não só este lugar, esse endereço, mas a Tua igreja, a comunhão dos irmãos, como lugar de crescimento, de festa, de alimento, de banquete, onde nos banqueteamos contigo, com Teu Espírito, com a Tua palavra, e mesmo com o amor dos irmãos. Pai querido, obrigado, porque tens feito da nossa vida, ó Senhor, um banquete onde nós nos encontramos com outros que Tu tens chamado. Onde nós, ó Senhor amado, sentamos à mesa contigo, Senhor Jesus, como hoje participamos da Santa Ceia, onde Tu és o principal convidado, e honrado não só pelos nossos lábios, mas no nosso coração também. Ensina-nos, ó Senhor, a honrar a Ti de todo o coração, a ser trigo, Pai, plantado nesse lugar de bênção, onde Tu nos tens regado, Senhor. Graças Te damos, Pai, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor.